Fala galera, bom dia, que bom reencontrá-los, ainda que nessa situação excepcional, separados aí por uma tela, mas é a vida que segue. Na aula de hoje nós vamos começar a matéria do livro 2 e só para vocês se organizarem melhor, essa matéria aqui, protozoário, está na frente B do livro 2. No primeiro livro a gente trabalhou a frente A, aquela parte de bioquímica celular, e no livro 2 eu ficarei com a frente B. Essa frente B, gente, ela começa com o assunto protozoário. Ao pé da letra, protozoário significa primeiro animal. Proto quer dizer primeiro, zoário é uma derivação da palavra zoo, que é uma alusão à expressão animal. Então, quando eu digo que o protozoário foi o primeiro animal, eu quero dizer que provavelmente todos os animais que colonizam e que colonizaram o planeta Terra tiveram esse cara aqui como ancestral comum. É provável que, do ponto de vista evolutivo, o nosso tataravô, isto é, o indivíduo mais antigo a dar origem ao nosso grupo, as evidências apontam para o protozoário assumindo esse papel. Mas, afinal, o que é um protozoário para a biologia? Quais as características que esse cara tem que o difere de outros seres aqui no planeta? Primeira delas, todo protozoário é eucarionte. Júnior, o que é um indivíduo eucarionte? Eucarionte é toda célula que, envolvendo o DNA, apresenta uma película, uma membrana chamada carioteca. Toda célula que tem carioteca eu a chamo eucarionte. Se eu pudesse fazer uma viagem ao interior de um protozoário, lá dentro eu encontraria o DNA. E envolvendo o DNA, eu observaria essa película, essa membrana chamada carioteca. Toda célula que a tem, eu a chamo de eucarionte. Outra característica de protozoário, essa é autoexplicativa, essa dispensa comentários. Todo protozoário é unicelular. Todo protozoário tem apenas uma única célula e, por fim, todo protozoário é heterótrofo. Heterótrofo ou heterotrófico é aquele indivíduo que não produz seu alimento, que não é autossustentável, que tem que se virar e encontrar o alimento na natureza. Eu, animal, eu, humano, eu não sei fazer fotossíntese. Eu tenho que me virar e encontrá-lo na natureza. Tal qual o ser humano, protozoário também é heterótrofo. Tal qual o ser humano, protozoário também deve buscar, deve encontrar seu alimento no meio ambiente. Outra informação que é válida acerca dos protozoários é que protozoário, via de regra, é um indivíduo aquático. Os protozoários vivem majoritariamente no rio, no mar, na lagoa, na cachoeira. O ambiente aquático é o local perfeito para a sobrevivência e para a estadia desse cara. Por que eu estou falando isso? Os protozoários são classificados pela biologia basicamente de acordo com sua estrutura de locomoção. Na prática, eu tenho 4 grupos principais de protozoários. Vamos entender cada um aqui agora. Primeiro deles é o grupo dos flagelados. O exemplo mais famoso de protozoário flagelado na natureza é o Trypanosoma cruzi. É um protozoário causador da doença de Chagas. Quando eu digo que o protozoário é flagelado, é porque ele apresenta essa estrutura, esse rabinho, entre aspas, chamado flagelo. E esse flagelo é útil ao protozoário, primeiro, para locomoção e segundo, para nutrição. Ô Júnior, como assim? Lá na água, gente, lá no ambiente aquático, toda vez que o protozoário bate o seu flagelo, ele vai atuar como uma força motriz, promovendo o deslocamento do protozoário no ambiente aquático.
Assim como o espermatozoide tem um flagelo que o capacita a deslocar no aparelho reprodutor feminino, o protozoário flagelado utiliza o seu flagelo para deslocar no ambiente aquático. Outra função do flagelo é a captura de alimento. Toda vez que o protozoário bate o seu flagelo na água, isso cria uma turbulência na água. Isso cria um movimento de água ao seu redor. Essa água, ao movimentar ao redor do protozoário, traz consigo nutrientes, os quais ele utiliza para realizar suas funções vitais. Não entendi bem essa história aí de nutrição. Presta atenção no exemplo. Imagine uma pessoa parada, no centro de uma piscina, com os pés apoiados lá no fundo da piscina. De repente, esse cara que estava parado, ele começa a bater o braço na água. A colisão do braço da pessoa com a água cria uma turbulência na água. Faz com que a água da piscina comece a girar, a movimentar ao redor da pessoa. Processo similar acontece aqui com o protozoário. Vou cobrar um pouquinho a imaginação de vocês aí, ó. Imaginem esse protozoário movimentando esse flagelo na água. O batimento do flagelo seria análogo a de uma pessoa batendo o braço na água. A colisão do braço, a colisão do flagelo com a água, cria um movimento de água ao redor daquele indivíduo. Essa água, ao movimentar, traz consigo nutrientes, os quais o protozoário vai utilizar para manter-se vivo. Então, além da mais óbvia função, que é locomoção, o flagelo é útil a esse cara no que diz respeito à captura de alimento. Outra característica, alguns flagelados têm vida livre, isto é, eu encontro normalmente na natureza, num rio, numa lagoa, numa cachoeira, mas outros são parasitas. Outros causam danos, outros causam prejuízos a determinados seres vivos. Como eu disse, exemplo famoso desse grupo aqui é o Trypanosoma cruzi. É um protozoário que me parasita, que aloja-se no meu coração, principalmente, e a sua presença, a sua estadia naquele órgão causa um dano irreparável àquela estrutura. Então, Trypanosoma cruzi é o exemplo mais famoso de protozoário flagelado. Claro que no momento próximo, no próximo vídeo, no próximo assunto, a gente já começa a falar de doença, e a primeira é a doença de Chagas, e vai ficar mais escancarado esse parasitismo realizado pelos flagelados. Outro grupo de protozoário é o grupo dos ciliados. O nome é intuitivo. Ciliado é aquele protozoário que apresenta esse monte de pelinhos, entre aspas, chamados de cílios. Lá na água, o protozoário movimenta o cílio e o batimento do cílio vai permitir ao protozoário deslocar no ambiente aquático. Então, tal qual o flagelo, o cílio tem a função de locomoção. O batimento do cílio na água é que vai permitir a esse indivíduo deslocar naquele ambiente. Tal qual o flagelo, o cílio também auxilia a captura de alimento. O processo, o raciocínio é exatamente o mesmo. Lá na água, toda vez que o protozoário bate o seu cílio, o movimento do cílio vai criar uma turbulência na água, vai criar um movimento de água ao seu redor. A água, ao movimentar ao redor do protozoário, traz nutrientes. São esses nutrientes os mantenedores da vida do protozoário. Então, tal qual o flagelo, o cílio tem a função de locomoção e de nutrição. Diferença básica entre cílio e flagelo. Flagelo geralmente é único e longo. Cílios geralmente são pequenininhos, no entanto, numerosos. Flagelo quase sempre único e longo. Cílio, basicamente, pequenininho, mas em grande quantidade. Os ciliados podem ter vida livre. Repito, eu posso encontrá-lo tranquilo e normalmente na natureza. Alguns são parasitas
Existem ciliados que causam doenças, principalmente em equinos. No ser humano não é comum, mas em outros animais, alguns ciliados causam prejuízos, e outros são simbiontes. Simbionte, gente, é uma derivação da palavra simbiose. Simbiose significa viver junto, viver em harmonia. Alguns ciliados vivem em perfeita harmonia com outros indivíduos. Vamos dar um exemplo prático dessa história? É o que acontece com o cupim. O cupim é um animal que tem um probleminha de fábrica que tem que ser resolvido constante diariamente. O cupim alimenta-se da madeira, mas é incapaz de digerir a celulose. O cupim, como exemplo de animal, ele não tem uma enzima chamada celulase, que é quem permite a digestão da celulose. Embora o cupim não produza a celulase, esse cara aqui produz. O protozoário é capaz de sintetizá-la. O que a natureza fez? Fez com que o intestino do cupim tivesse repleto de protozoário. Quando a madeira chega ao intestino, os protozoários que naturalmente vivem no intestino do cupim fazem a digestão da celulose para ele. Qual que é a vantagem então do cupim ter o protozoário no intestino? Ter a celulose digerida. Qual que é a vantagem do protozoário viver no intestino do cupim? Lá dentro ele tem abrigo, proteção e comida abundante. É uma via de mão dupla, é uma relação de benefícios mútuos, que na biologia é chamado de mutualismo. Simbiose é viver junto, é viver em harmonia. Então eu tenho ciliados de vida livre, alguns causadores de doença, mas outros vivendo em perfeita harmonia com outros seres vivos. Exemplo prático é do cupim e dos protozoários em seu intestino. Exemplo famoso de ciliado é um chamado Paramecium caudatum. O Paramecium caudatum, esse que eu representei no desenho aqui em verde, é um protozoário de vida livre, muito facilmente encontrado em rios, em lagoas, e é o protozoário que a biologia melhor estuda. É o protozoário que a biologia entende mais sobre os seus aspectos fisiológicos. Paramecium caudatum, exemplo de protozoário ciliar. Outro grupo de protozoário, penúltimo grupo, é o grupo dos ameboides. Ameboide tem como grande exemplo aquilo que você conhece popularmente por ameba. O que é chamado vulgar popularmente de ameba, a biologia chama de ameboide. Os ameboides, gente, eles não apresentam nem flagelo e nem cílio. A sua capacidade de locomoção se deve a esse mecanismo chamado pseudópode. Se eu tentar traduzir essa palavrinha, pseudo quer dizer falso, pode é uma referência à palavra pé. Portanto, pseudópode seria um falso pé. Na prática, como que eu posso entender isso? O pseudópode nada mais é do que deformação que a célula sofre e que vai permiti-la deslocar no ambiente. É válido ressaltar que esse pseudópode é útil ao protozoário não apenas para a locomoção, mas também para a captura de comida. Então, o pseudópode, repetindo a explicação, é um movimento que o citoplasma sofre, é uma deformação do citoplasma que vai meio arrastando o protozoário no ambiente. Aquela imagem clássica de uma ameba arrastando pelo chão, aquelas deformações, aquela gosma que o corpo da ameba apresenta-se, nada mais é do que o movimento pseudópode. É aquela típica imagem de desenho animado de ameba arrastando no chão. Ah, gente, mas eu nunca vi um desenho animado que tem uma ameba. Então vamos tentar trazer isso mais próximo da realidade nossa. Eu faço uma analogia, que, claro, guardando muito as proporções, o movimento pseudópode, ele lembra a imagem de um ovo
caindo em uma frigideira. Quando a pessoa quebra o ovo e solta o ovo na frigideira, de maneira bem nítida, parte da clara migra para um lado, outra parte vai para o outro lado, outra parte da clara vai para trás. Aquela deformação do ovo espalhando na panela, guardando as proporções, lembra o movimento pseudópode, que na prática é uma deformação da célula que a esse protozoário vai ser útil, seja na locomoção, seja na captura de alimento. Tal qual o ciliado, alguns têm vida livre, outros são causadores de doença, como é o caso de um protozoário chamado entamoeba histolítica, que causa uma doença no ser humano chamada amebíase. Claro, isso é cena dos próximos vídeos, né? Isso é assunto da próxima aula. E outros são simbiontes, ou seja, outros podem viver em perfeita harmonia com outros seres vivos. Um exemplo de ameboide simbionte é o que acontece com o bovino. O boi tem o mesmo probleminha de fábrica do cupim. O boi, ele, embora alimente-se do capim, ele é incapaz de digeri-lo. O boi também não produz a enzima celulase. O que a natureza fez? Que o boi tivesse 4 estômagos. O boi é um animal poligástrico. Ele tem 4 estômagos. Ele é chamado ruminante. Os 3 primeiros estômagos de um boi são verdadeiras moradias para bactérias e protozoários. Quando o capim chega ao estômago do boi, é essa galera, é esse protozoário, é essa bactéria que digere o capim para aquele animal. Qual que é a vantagem para o boi ter o protozoário? A vantagem é que o boi vai ter o capim digerido. Qual que é a vantagem do protozoário? Viver no estômago do boi, tal qual acontece com o exemplo anterior, lá ele vai ter abrigo, proteção e comida abundante. Então, assim como o ciliado, alguns ameboides têm vida livre, outros causam danos, mas outros vivem em perfeita harmonia com outros seres vivos. Por fim, o último grupo de protozoário é o grupo dos esporozoários. Esporozoário, gente, é um protozoário que não tem nenhuma estrutura de locomoção. Esporozoário não tem nem flagelo, nem cílio e nem sabe fazer pseudópode. Mas, Júnior, se esse cara não tem flagelo, não tem cílio e não sabe fazer pseudópode, como que ele desloca essa natureza? Como é a capacidade de locomoção do esporozoário? A resposta é muito direta e muito intuitiva. Se ele não tem estrutura de locomoção, ele é incapaz de deslocar-se. Sem cílio, sem flagelo e sem pseudópode, esse cara é incapaz de deslocar no ambiente. Por isso, todos os esporozoários são parasitas. Ou seja, todo esporozoário vive às custas de um outro ser. Todo esporozoário depende de outro ser vivo, direto e ativamente, para realizar suas funções vitais. Onde que eu encontro esses esporozoários? Basicamente, intestino, sangue e célula. O que intestino, sangue e célula têm em comum? 3 regiões repletas de nutrientes. A ideia é muito simples. Se eu sou um protozoário e eu não tenho capacidade de deslocar até minha comida, eu tenho que viver em um local em que eu esteja rodeado de alimento. O esporozoário, ele vive em ambientes onde o alimento lhe é abundante, onde ele sempre vai ter uma oferta de nutrientes à sua disposição. Se eu não posso ir até a comida deve sempre estar onde eu estou. Por isso, todo esporozoário é parasita. Vive na célula, no sangue e ou intestino. Repito, isso vai ficando claro para a gente quando a gente começar a falar de doenças. Nós vamos ver que o exemplo mais famoso de esporozoário é do Plasmodium malariae. É do protozoário causador da malária. Esse esporozoário, ou melhor, esse protozoário é o exemplo mais clássico de esporozoário. Júlio, só uma coisinha que eu não entendi. E esses nomes que você colocou entre parênteses aí?
O que significa cada nome? Né? Nomes estranhos: zoomástigofora, ciliofora, risópoda, apicomplexa. Esses, gente, são os nomes atuais de cada grupo. Os livros ainda trazem a grafia, a nomenclatura antiga: flagelado, ciliado, ameboide, esporozoário. Mas o que era chamado anteriormente de flagelado, hoje é chamado de zoomastigofora. O que era chamado ciliado é chamado ciliofora. É nomenclatura nova. É pouco provável, mas você pode encontrar em alguma prova, em alguma atividade, essa nova grafia aqui: zoomastigofora, ciliofora, risópoda e apicomplexa. É uma questão mais de português do que de biologia. Então, esse primeiro momento é para a gente comentar as características gerais de protozoário, é para a gente falar dos principais grupos de protozoário, mas ainda falta um tópico bem pequenininho, um assunto bem pequenininho sobre protozoário, que é regulação osmótica em protozoário. Então eu vou anotar aqui um assunto bem fácil de ser entendido, mas como tem uma frescura ou outra da química, é importante a gente estar atento, a gente prestar atenção nessas condições. Então eu vou encerrar esse vídeo, vou encerrar essa aula falando de regulação osmótica em protozoário, para a gente fechar de vez esse primeiro capítulo, essa primeira parte da frente B do livro 2, que é protozoário.
Gente, então, para concluir esse assunto, para concluir essa primeira parte, para concluir esse primeiro conteúdo, falta a gente abordar apenas esse assunto aqui: regulação osmótica em protozoário. É claro que para eu explicar a regulação osmótica no protozoário, é interessante fomentar em vocês primeiro o conceito de regulação osmótica. O que entende-se com essa expressão aqui no quadro? Regular osmoticamente nada mais é do que controlar a quantidade de água e sais em um indivíduo. Por exemplo, no ser humano, quem faz a regulação osmótica, quem controla a quantidade de água no nosso corpo é o rim. Os rins são órgãos capacitados a fazer esse balanço hídrico, a controlar tanto água quanto sal no corpo humano. É óbvio que o protozoário, por ser um indivíduo unicelular, ele não apresenta um rim. Embora não tenha rim, o protozoário ele tem uma estrutura chamada vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, que ele utiliza para fazer esse balanço hidrossalino em sua estrutura. Então, quem controla a quantidade de água e sal, ou seja, quem faz a regulação osmótica no protozoário, é esse cara, chamado vacúolo contrátil. E como que isso é feito? Vocês estudam na citologia que todas as células apresentam sais minerais em seu interior. Cálcio, magnésio, fósforo, potássio, um monte de íons, um monte de sais dentro da célula, cada um com seu papel, cada um com sua função. Então imaginem que a bolinha vermelha ali seja a representação de sais minerais. Na química vocês estudam que todo sal puxa água para próximo de si. Todo sal tem uma propriedade química chamada higroscopia. Higroscopia é a capacidade que todo sal tem de puxar água para próximo de si. Por exemplo, se eu preparo uma salada, tempero a salada e demoro a consumi-la, quando eu vou comer o tomate está murcho. O sal que eu joguei sobre o vegetal rouba a água de dentro da célula, puxa a água para próximo de si, a célula ao perder água dá aquele aspecto murcho, por exemplo, ao tomate. Todo sal puxa água para próximo de si. É uma característica inerente aos sais minerais. E todo protozoário, como toda célula, tem sal mineral em seu interior. O excesso de sal aqui dentro, atenção que eu vou marcar, o excesso de sal dentro do protozoário começa então a atrair água para o interior do protozoário. Então tentem visualizar isso aí, protozoário cheio de sal, como todo sal atrai água, a água é forçada a entrar no protozoário. Nessa entrada de água se dá por osmose. Você concorda comigo que chegaria uma hora que o protozoário teria tanta água que ele acabaria estourando? Chegaria uma hora que o excesso de água, que a quantidade de água dentro do protozoário tornaria-se tão expressiva que isso acabaria arrebentando a célula. Na prática isso não vai acontecer porque dentro do protozoário tem essa estrutura chamada vacúolo contrátil que a todo momento está pegando o excesso de água e devolvendo a água ao ambiente externo. Então a água está sempre entrando no protozoário. O sal lá de dentro está sempre atraindo a água. Só que o vacúolo está a todo momento devolvendo essa água para o ambiente. Uma analogia mais próxima à nossa realidade é como se o protozoário fosse um barco furado. É como se o protozoário fosse um barco em que a água está sempre entrando no barco. Aí é claro, para o barco não afundar, quem está lá dentro tem que pegar a água e devolver para o ambiente. Tem que devolver a água ao rio. O barco furado seria o protozoário, no sentido de que a água está sempre entrando. A pessoa que está devolvendo a água lá para fora seria o vacúolo contrátil. Então, lá no protozoário, lá no ambiente aquático,
quem vai controlar a quantidade de água dentro do protozoário é o vacúolo contrátil. Última informação relevante aqui, fiz questão de destacar isso aqui para vocês: protozoários marinhos não apresentam vacúolos. E isso é fácil entender. Não é tão complicado o raciocínio aqui. Por que protozoário marinho não tem vacúolo? Se eu imaginar que isso aqui seja um protozoário, dentro do protozoário está cheio de sal. O sal de dentro do protozoário puxa água para o seu interior. Só que você há de convir comigo que a água do mar ela é nitidamente salgada. Ou seja, dissolvido na água do mar, eu tenho uma grande quantidade de sais. Repare o que vai acontecer com esse cara que vive no mar. O sal de dentro do protozoário puxa água para o seu interior. O sal fora do protozoário, ou seja, o sal presente na água do mar, puxa água para fora do protozoário. Cria então o que os químicos chamam de equilíbrio dinâmico. O que é isso, Júnior? Mais ou menos a quantidade de água que entra é a quantidade de água que sai do protozoário. Nesse ponto, não se faz necessário um vacúolo para aquele protozoário que vive no mar. O próprio sal da água do mar se encarrega de expulsar a água do protozoário. Todo sal atrai água, o sal de dentro do protozoário puxa a água para dentro. Como a água do mar é salgada, o sal dissolvido na água do mar puxa a água para fora do indivíduo. Então, função do vacúolo é eliminar o excesso de água. No mar, o próprio sal dissolvido na água do mar é que faz esse balanço. Eu digo, portanto, que o protozoário marinho é isotônico em relação ao mar. Ele tem mais ou menos a mesma concentração salina que a água do mar. Nesse momento, surge o equilíbrio dinâmico, mesma quantidade de água que entra, é mais ou menos a mesma quantidade de água que sai. Alguns pontos a saber sobre o protozoário. Então, esse primeiro momento, esse primeiro capítulo, muito simples, muito superficial mesmo, em que falamos de característica de protozoário, classificação de protozoário, e encerramos esse assunto falando de regulação osmótica. Próximo vídeo, próximo momento, a gente vai comentar sobre o assunto mais relevante desse conteúdo, que é protozoose, que é na prática doença causada por protozoário. E a gente vai falar de chagas, de malária, de leishmaniose, mas isso é um tema da próxima aula, né? Acredito que a visão geral do processo tenha ficado clara. Agradeço a atenção. Próxima aula a gente continua essa história. Até mais.